Pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso mini curso, nossa mini capacitação, né? Que é essa aqui que eu vou projetar em tela. Como a gente ontem mencionou, chegamos na metade com a sessão Por que conhecer propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Vamos lá, então. Vocês estão cansados hoje? Pior que sim. Pior que sim, que pena, porque a aula mais longa até agora do curso é de hoje. Daniel, Sou eu. eu mexi aqui e não sei voltar. Voltar para onde? Não sei, eu mexi aqui e não estou te vendo. Você consegue mexer por aí? Você clicou onde? Eu cliquei no cantinho direito, lá onde estava a minha imagem. Sai e entra na sala de novo, Darlene. Eu fecho, né? Fecha e entra de novo. Tá. Vamos aguardar a Darlene. Questão técnica acontece. Uhum. E aí, Darlene, resolveu? Posso começar, pessoal? Pode? Você vê que a turma vai diminuindo, né? O pessoal vai correndo. É assim mesmo. A vida é um grande funil, desde antes da nossa concepção até a nossa partida. Vamos lá. A aula de hoje é baseada, como todas as outras sessões, numa pergunta. A pergunta é: por que conhecer propriedade intelectual e transferência de tecnologia? Eu poderia dizer a vocês que propriedade intelectual e transferência de tecnologia são dois pilares muito importantes para a gente poder falar em inovação tecnológica. Super importantes. Então, quando a gente se reporta a esse binômio, a gente está se reportando ao arco, tá? A esse arco, que basicamente vai da proteção da criação intelectual até a sua exportação para outro contexto de forma adequada. Da concepção à realização da ideia. Então, quando a gente fala em o que é propriedade intelectual, ou fala em propriedade intelectual é uma categoria de propriedade. Eu fico louco com os erros de digitação. Com I maiúsculo. Olha como é o sujeito, hein? Meu Deus. Propriedade intelectual é uma categoria de propriedade que inclui criações intangíveis do intelecto humano. Muito importante. Absolutamente determinante. Entender que quando uma mercadoria tem valor agregado a partir de uma ideia, essa é uma agregação de valor intangível. Entendem? Sim. Então, quando eu olho para, vamos supor aqui, é difícil falar dessa forma, mas quando eu olho para uma determinada ferramenta que eu sei que funciona em um contexto, e eu olho e falo, eu acredito que é válido testar para ver se ela funciona em outro, tá? Isso é ter uma ideia, isso é agregar valor a alguma coisa a partir de algum processo, a partir de algo intangível. E é por isso que existe a necessidade de se proteger com uma categoria de propriedade específica. Por quê?
Porque, ao contrário, tá? De um proprietário que pode cercar suas terras com uma cerca e contratar guardas, vamos supor que é uma fazenda, alguém que produziu uma informação, uma literatura, geralmente pode fazer muito pouco para impedir que o seu primeiro consumidor ou outros consumidores reproduzam e usurpem para vender a um preço mais baixo, ou até mais caro. Então, por que eu estou colocando esse vídeo aqui também no YouTube? Porque, de alguma forma, eu estou sendo a primeira pessoa a dar publicidade a ele. E eu evito que qualquer pessoa invada a nossa sala, se aproprie do conteúdo do curso e use ele sem me dar o devido crédito, ferindo os meus direitos autorais. Direitos autorais são direitos de propriedade intelectual. São os mais conhecidos, inclusive. Então, quando a gente fala que alguém está plagiando ou pirateando, está ferindo propriedade intelectual. Entenderam? Sim. E é muito importante, eu já vou dar um spoiler, é muito importante tomar cuidado com isso. Porque no mundo de hoje a gente está muito interconectado. O coronavírus foi parte dessa história de interconexão. E assim sendo, estando nós tão interconectados, descobrir uma infração da nossa parte é muito fácil para fiscalizadores, auditores, investigadores. Ao contrário de antigamente, que era um pouquinho mais difícil. Então, a internet, a digitalização e virtualização das transações e das posses facilitaram. E muito o rastreamento da mercadoria. Porque isso que eu estou fazendo é uma mercadoria, é um curso. É algo que eu estou disponibilizando gratuitamente, sem prolabore algum, mas eu poderia perfeitamente vender. E eu tenho a impressão que um curso como esse, vamos lá, vou tentar precificar aqui com base no que eu tenho de benchmark de mercado, um curso desse vale R$100 fácil. 50 é quase certo. Tem curso de menos aí que custa mais, com gente com titulação menor. E o curso que eu estou dando não é um curso ruim. Eu estou colocando ele de graça porque eu já sou servidor público da universidade, não vejo problema. Não quero mercantilizar todas as minhas coisas, mas seria possível. E eu quero ter esse direito. O direito de exclusividade sobre a minha obra. A gente protege patente, marca, segredo comercial, desenho industrial. Por quê? Porque a gente quer impedir que outros eventualmente façam uso sem nos dar crédito ou façam aquele nosso construto intelectual, a nossa criação, gerar algum retorno para elas e não pagar nada para a gente. Entenderam? Por que é importante proteger a propriedade intelectual? Esses tipos de ativos, isso por muito tempo foi algo que não foi levado a sério, tá? Muito tempo. Existem muitos tipos de propriedade, uns países reconhecem mais, outros menos. Depende muito do grau de maturidade econômica e tecnológica de uma economia regional ou nacional, que entende que a sua originalidade, que a sua tipicidade é algo importante, que as suas marcas têm que ser protegidas, entende que as suas criações têm que ter um retorno pelo investimento. Espera aí que alguém entrou aqui. Josiane, a nossa Atrasilda. Cadê a nossa Atrasilda? Oi, Atrasilda! Eu estava tentando entrar, tu não me permitia. Caramba, eu sou tão mal, né? Pois é, boa noite, meu bem. Mal e cruel. Boa noite. Deixa eu voltar para a aula. Beijo. Desculpe. Brincadeira, relaxa. Vamos lá. Então, a aplicação do conceito de propriedade favorece, por um lado, o reconhecimento do autor ou do criador de uma obra, além de cooperar para uma concorrência mais justa entre as empresas. Ao dar crédito para o autor,
esse autor vai ter, no mínimo, um incentivo para continuar criando do ponto de vista do reconhecimento. Ou ele pode até receber por essa criação e falar, opa, lembram do que eu falei ontem, quando eu estava terminando, anteontem, quando eu estava terminando a aula? Que a caneta é mais leve do que a pá? Tem tudo a ver com propriedade intelectual. Porque a pessoa que está realizando uma atividade manual, braçal, com pouco valor agregado, que exige muito da disponibilidade de energia, de tempo e de saúde dela, na medida em que ela pode, por sua vez, criar, compor obras musicais, criar quadros, inventar patentes, isso favorece um trabalho de maior especificidade, de maior valor agregado, e que libere ela, por sua vez, para poder realmente criar mais e viver de alguma atividade econômica menos desgastante. O conceito de propriedade permitiu que as nações, isso foi pouco a pouco amadurecendo, na medida em que o Estado-nação começou a se impor como uma unidade de referência do sistema internacional, tá, pessoal? O conceito de propriedade industrial permitiu que as nações regulassem o tema, elaborando leis de proteção às pessoas físicas e jurídicas que se dedicam a invenções e obras culturais. Nesse contexto, empresas e outras organizações que se propõem a pesquisar e construir novas soluções, como as universidades, são recompensadas pelo esforço. Então, eu diria a vocês que aqui nós temos 3 premissas do porquê reconhecer propriedade intelectual e valorizar sua proteção tem importância. Primeiro motivo, porque a criação é uma originalidade de valor e ela não pode ser utilizada por terceiros sem o reconhecimento de quem criou. Segundo lugar, porque essa criação pode ser revertida para quem investiu nela em resultados econômicos ou resultados de reputação. Portanto, pode ser que a gente aqui esteja criando uma coisa que a gente não queira ganhar dinheiro, mas a gente quer o reconhecimento, a gente quer a nossa reputação sendo devidamente valorizada. Nem tudo que é valor é dinheiro. E por último, do ponto de vista comercial, eu não quero que um concorrente se aproprie do que eu criei, porque eu investi energia, tempo, pessoal, corri risco, gastei um tempo que não volta mais para criar uma coisa. Por que alguém simplesmente vai se apropriar? Não. No limite, alguém vai poder argumentar, pô, Daniel, mas esse negócio de direito autoral é uma sacanagem. Eu vou falar, pode ser. Por quê? Porque, no limite, você está podendo criar a possibilidade de que alguém construa um monopólio sobre determinado ramo, determinado segmento. É verdade, isso é perfeitamente possível. Para isso existe o ente regulatório do Estado, das leis, para poder prevenir e até mesmo remediar caso isso ocorra. Tem uma discussão enorme sobre patentes médicas por isso, não tem? Já viram? Procurem ler sobre patentes na área da medicina. Super importante. Tem uma população de um país que está precisando de um remédio que não tem a patente e não tem dinheiro para comprar. E aí, como é que faz? A patente pode ser quebrada por uma boa causa? Quais são as réguas de medição do que é uma boa causa e o que não é? Então, é um jogo da propriedade intelectual que, apesar de envolver algo fofinho, que é a criatividade humana, na verdade é um jogo duro. É um jogo jogado, às vezes, com agressividade. A guerra comercial entre China e Estados Unidos estava pegando fogo antes da pandemia, lembram? Noticiário? O conflito diplomático, a guerra comercial entre China e Estados Unidos? Não lembram? Sim, lembro. Aí, Até a André, questão do 5G, né, que estavam brigando tem para um quem monte de poderia coisa a usar. ver. E essas coisas têm a ver com propriedade intelectual também. Porque os Estados Unidos, basicamente, vou falar grosseiramente aqui, tá? Dizem que a China pirateia, que a China não joga a regra do jogo da Organização Mundial do Comércio de forma justa e correta, que a China age de forma coercitiva com as empresas que se instalam, exige o acesso a determinados segredos industriais, e os Estados Unidos não quer isso.
Deu para ter uma ideia? Sim. Então, proteger a propriedade intelectual, a PI, como a gente chama, é proteger o ativo criativo da economia do conhecimento. Numa época da economia do conhecimento, não proteger esses ativos aqui é comprar uma fazenda para fazer corte de gado e não botar cerca. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Ou eu tô torto hoje? Não, tá bom, porque Tá compreendendo, assim. tô prestando atenção mesmo. Vocês estão entendendo que, assim, você ter uma unidade, como é, por exemplo, a incubadora da CETEC, que é um ambiente promotor de inovação, não é? E você não ter cuidados de propriedade... Não estou dizendo que é para você ter uma postura coercitiva com os atores que ele transitam, com as criaturas que ele transitam. Mas você não ter um preparo para lidar com isso, é você investir numa fazenda e não botar cerca para cercar o boi. O boi vai fugir. E vai fugir. Eu, se fosse o boi, fugia. Vocês não fugiam, não? Com certeza. Sabendo que tem alguém para me abater, eu corria. Então, é preciso se preparar. Por quê? Porque quando você investe numa estrutura produtiva, você tem a expectativa de retorno. E numa economia do conhecimento, o retorno se dá através de ideias, através de criatividade, de produtos tecnológicos, de conceitos novos. E não ter o crédito por isso, não ter essa autoralidade respeitada, não ter a propriedade industrial reconhecida, é o limiar do equívoco completo. É como se você dissesse, não, a minha casa está aí, quem quiser dormir, bate na porta que eu saio da minha cama e deixo dormir aí. Pode levar o que quiser de comida. É tudo de todo mundo. Sim, mas infelizmente, não é assim que o mundo funciona. E mesmo quem quer ter a expectativa, como eu quero ter aqui com vocês, de estar disponibilizando meu conhecimento de forma gratuita, utilizando horas da minha vida que nunca mais voltarão, eu quero ter o reconhecimento pelo trabalho. É claro que eu quero. Eu quero que vocês reconheçam o meu trabalho enquanto eu estou fazendo. E eu vou ser um vencedor se cada um de vocês disser: o curso do Daniel Chaves sobre inovação é um bom curso. Então, se vocês estão precisando conversar sobre esse assunto, ele é um profissional a seu ouvido. Não é melhor do que ninguém, mas é um profissional a seu ouvido. Isso é, para mim, uma esfera de valor. Por quê? Porque além do ganho econômico que eu tenho como profissional, eu também tenho uma questão de reputação. O desempenho do meu trabalho é ser medido. O quanto a gente recebe pelo trabalho não necessariamente implica no reconhecimento. São valores diferentes. E eu tenho o direito de ter esse reconhecimento. Porque o curso foi uma criação minha. Cada slide, cada palavra, cada minuto, a energia, tudo é investimento meu. Entenderam, pessoal? Por que isso é importante? Propriedade intelectual importa por isso. Também. Tanto a lei quanto o conceito reconhecem a primazia dos criadores sobre as suas obras, prevendo sanções para quem as utiliza sem autorização expressa, de quem as produziu e registrou. Daniel, onde é que eu descubro, então? Caraca, é muita coisa. É muita coisa. Vocês vão ver que ainda tem muito mais. Como é que eu faço para conhecer, já que tem uma lei que cuida disso? Como é que eu faço para conhecer esse negócio? Eu acabei de mostrar para vocês que a Lei 9.279 de... Eita, que caiu alguma coisa aqui em casa, rapaz. A Lei 9.279 de 1996, eu vou projetá-la em tela. Vocês estão vendo? Bem pouquinho. Só tem que dar um zoomzinho. Dá para ver se... Agora. Não, tem que dar não, Fábio. Tu também pode pegar o número e jogar no Google. Vai com calma. Olha só. Eu tô por agora. Vambora. Ei. Então, olha só. Brincadeira à parte. Brincadeira. O Fábio sabe que é brincadeira. Olha só. Essa lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Ah, bacana. Então, naquele slide que você mostrou, Daniel, naquele slide
Vocês estão vendo esse que tem os 3 grandes tipos de propriedade intelectual? Sim. Sim. Olha só, a Lei 9.279 já cobre a propriedade industrial. Não é isso que ela está descrevendo? Alô, som. Isso, exatamente. Sim. Então já tem uma lei. Opa, eu já começo a me encontrar. Mas não é esse o único ramo, né, Daniel? Não, não é esse o único ramo, definitivamente. Porque vocês estão vendo aqui que existe também a questão do direito autoral, que está num outro segmento. Será que tem uma lei sobre isso também? Tem. Surgiu 2 anos depois. Estão vendo aqui na tela? Sim. A Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. Não é bom? A gente não tem o costume de conhecer a lei no Brasil. É importante ler. É importante. Por quê? Porque é um marco legal, gente. Ponto final. Não tem papo. Olha aqui a quantidade de leis. Eu, Daniel, dou aula de propriedade intelectual na Universidade Federal do Amapá, no mestrado Profinit, mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Olha quantas leis têm a ver com propriedade intelectual no Brasil. Lei que protege conhecimento tradicional, topografia de circuito integrado, cultivares, que cuida da propriedade industrial, dos direitos autorais, dos programas de computador. E todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Porque a lei de cultivares tem tudo a ver com agronegócio, a lei do conhecimento tradicional tem tudo a ver com a 13.123, tem tudo a ver com sociobiodiversidade. A lei que cuida da topografia de circuitos integrados tem tudo, absolutamente tudo a ver com a produção de microchips, que são os circuitos integrados, que a gente está aqui descrevendo. Direitos autorais eu não preciso nem falar, porque está em tudo praticamente que a gente faz. A lei de proteção aos programas de computador é fundamental para uma indústria de tecnologia da informação. A lei de propriedade industrial, por si só, é importante para falar de patente, de marcas, de indicação geográfica, de concorrência desleal, de desenho industrial, de um montão de coisas. Então, vocês estão vendo como isso aqui é importante? Eu estou deixando bastante tempo em tela, que depois, quando for assistir, pode dar o pause e anotar os números. Precisa ler tudo? Não, mas é importante saber onde é que está. Para conhecer deveres, direitos, obrigações, limites. Entendem? Quem aqui trabalha ou vai trabalhar na gestão da incubadora? Acredito que é a Evelyn, mas ela não está aqui. Não está presente. Então, depois, Evelyn, preste atenção aqui nesse conteúdo, porque ele é muito importante. Porque a propriedade a intelectual ela funciona com base em uma ou mais leis. E tem que conhecer essas leis. Esses países que são signatários do acordo TRIPS, que é o acordo também chamado de ADPIC, aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, o ADPIC, ou TRIPS, ele é um dos tratados constitutivos da Organização Mundial do Comércio, tá, pessoal? Que eu acho que dispensa, absolutamente dispensa, explicações sobre a importância. Quem não conhece a importância da OMC para o mundo, aí eu não tenho como ajudar. Vai ter que ir no Google, vai ter que assistir umas aulinhas no YouTube, vai ter que perguntar para o professor de direito empresarial, vai ter que aprender, porque não conhecer a principal organização supranacional, multilateral, que cuida de aspectos relacionados a direito e regras do comércio, numa época como a nossa, de tanta interconectividade, essa pessoa não está preparada para mexer com inovação, tá? A pessoa que não conhece isso não está preparada. Dá tempo de se preparar? Todo dia nasce o sol. Vai lá no Google, vai lá no YouTube, assiste um vídeo, procura um livro, vai ler um artigo científico, procura um especialista, mas não deixe de conhecer. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Vocês não podem se furtar. Ninguém no mundo de hoje pode dizer, eu não conheço uma coisa. Ninguém.
Claro, eu não estou falando aqui de neurocirurgia, tá? Eu não estou falando aqui de tecnologia de propulsão nuclear. Estou falando de saber qual é o papel de uma organização comercial, como é a OMC. Tem que saber, tem que conhecer essas coisas. Para trabalhar no ramo, se especializar, ser competitivo, tem que saber com o que está lidando. Até porque a tecnologia da Revolução 4.0, ou as tecnologias, potencializam enormemente a capacidade de uma invenção feita no Amapá ganhar a escala e ganhar o mundo. Ou não acontece isso? O que vocês acham? Sim, acontece sim, com certeza. Vocês têm algum exemplo de como isso acontece? De alguma tecnologia amapaense que rompeu as nossas fronteiras? Eu sei aquele. Esqueci o nome. Não pode esquecer o nome. Se você não lembra o nome, você não fala. Mas você tem que lembrar o nome. Agora eu vou ficar insistindo para vocês lembrarem o nome. Vamos embora. Cadê você, Fábio? É que mexe com dados escolares. Me fugiu o nome completamente. Veio, por isso que eu liguei o microfone. Tem que saber, tem que lembrar. Tem que lembrar. Não pode correr. Ó, vou mostrar para vocês como é que funciona um registro de propriedade intelectual, por exemplo. Tá? Eu joguei na pesquisa do INPI Amapá. Estão vendo? Sim. Aí vai aparecer na base de dados do INPI, no que diz respeito a marcas, uma pancada de coisa relativa a marcas registradas. Vocês estão vendo? Sim. Vocês sabiam que Amapá é uma marca que está registrada em nome do senhor Manuel Mateus da Paz dos Reis? Vamos conhecer o que ele está fazendo. São aparadores, apoios de cabeça, armários, lavatórios de buffet. Então, esse sujeito, o senhor Manuel, procurado por Altair Dias Melo e Companhia Limitada, ele tem um produto, Amapá. E ele diz que é do ramo de aparadores. Interessante, não é? Será que essa marca está disponível? A gente nem sabia. Vocês sabiam disso? Não Eu, sabia. sinceramente, não. Não, eu não sabia. Pois é, mas está disponível. O nome do produto seria Tá o Proesc. disponível. Eu lembrei o nome, Proesc. Será que a Proesc é uma marca registrada? Vamos ver. A Proesc tem um registro de marca que já tramitou. Feito, já foi pedido o registro em 95, vocês estão vendo? Pela Sim. Proesc, Processamento de Dados da Escola de Informática, foi arquivado. Tem um registro do senhor Fábio Alencar Schneider, que é um serviço de educação. Tá legal? Foi concedida essa marca em 2012 e tem o pedido do senhor Felipe Ferreira, que foi arquivado. Aqui, ó. Por que foi arquivado? Então, por que Porque já existia o primeiro lá registrado, que foi registrado em 2009. Aí, quando o outro tentou registrar em 2010, já existia a marca. Ó, deferido o pedido de registro. Foi deferido. Com base no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial. Inicia-se nessa data o prazo de 60 dias para que o requerente comprove junto ao INPI. Por algum motivo,
parece-nos que, algum tempo depois, foi arquivado, por algum motivo. O cliente era Inova Dados. Pouco importa qual o motivo. Não nos vem aqui discutir as razões de alguma pessoa. Mas eu estou mostrando para vocês como exemplo que marca é algo sério. Vamos ver se a gente acha da outra empresa mencionada aqui. Inova Dados. Ó, outro pedido que foi definitivamente arquivado. Mas são marcas amapaenses, não são? Sim. Então, são exemplos. Tem vários outros. Vamos ver se a gente acha alguma coisa do tipo domestilar. Eu já ia falar domestilar, égua, Daniel. Égua Daniel, não conheço essa marca, tá? Ó, a Domestilar é uma marca que está em vigor, ó. Tá vendo? Com vários pedidos de registro, até que estão todos aqui vigorando. Tá vendo só? São exemplos de empresas amapaenses que estão registrando sua marca. E estão corretas, porque elas estão zelando pela propriedade delas. Então, quem deseja obter primazia sobre uma propriedade deve pleitear um registro para conservar as garantias legais. Não se deve brincar com PI, já que as pessoas físicas contam com a vantagem do reconhecimento das suas obras, diminuindo chances de pirataria. Quem produz cópias, distribui essa propriedade de uma propriedade intelectual sem autorização prévia do dono ou autor, comete uma infração ou crime perante a lei. É provável que o proprietário, se souber, acione a justiça para requerer direitos, processando o infrator, de acordo com a gravidade e as consequências do delito cometido. Em geral, o infrator é proibido de continuar usando a propriedade e condenado a pagar, a indenizar moralmente e financeiramente o proprietário daquela criação. Não se deve brincar com a propriedade intelectual que não é nossa, porque se ela não é nossa, ela é de alguém. E esse alguém tem o direito de reivindicar. Essa pessoa pode ter problemas em provar, porque ela eventualmente pode ter sido displicente e não registrado a criação dela. Mas, ou ela foi displicente, ou ela abriu mão, não nos cabe discutir. Mas, se a pessoa foi precavida e protegeu, opa, isso não pode ser apropriado. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma marca registrada no meu nome. Mas isso eu deixo para vocês fazerem o dever de casa da pesquisa. Então, deixa eu ver se eu entendi, Daniel. Você está falando para mim que a proteção de uma ideia deve se dar através do registro, é o jeito mais protocolar, mais seguro, é o de proteção da propriedade através do pedido do registro. Escreveu um poema, protege. Inventou uma patente, protege. Criou um software, protege. Escreveu um livro, protege. Procura a instância onde você pode... E aí são várias, tá? Se eu for parar para falar isso aqui, é praticamente uma noite inteira. Mas, por exemplo, se eu escrever um livro, eu vou procurar a Biblioteca Nacional para buscar o ISBN. O que é o ISBN, Daniel? Tem a menor ideia do que você está falando. Nunca vi isso na vida. Viu, só não prestou atenção. Todo mundo já viu o ISBN. ISBN é chamado inicialmente de International Standard Book Number, número padrão de livro internacional. O que é o ISBN de um livro aqui? Ó? É um padrão numérico criado com o objetivo de, de fornecer uma espécie de RG para o livro. É internacionalmente aceito. Estão vendo? Então, olha só. Eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Eu sou um autor de livros na minha carreira. Eu já produzi alguns livros, tá? E ao produzir alguns livros, eu registrei eles para protegê-los. Então, eu pedi, através de um agente editorial, uma editora, o registro. E eles buscaram o ISBN.
Isso aqui é um livro que eu escrevi sobre os populismos na América do Sul. Já que eu sou historiador, trabalho com ciências humanas. Larará, larará. Olha aqui o ISBN, estão vendo? Sim. Isso aqui é a identidade do livro. Tem que ter. Se não tiver, não é que está completamente desprotegido. Afinal de contas, eu publiquei essa ideia e a divulguei. Então, eu dei uma notabilidade que ela é minha. Mas essa transferência do conhecimento, a pessoa pode se apropriar. Eu facilito a apropriação. Pode ser que o boi não fuja se não tiver cerca. Pode ser que ele fuja. Então, a irmã siamesa da propriedade intelectual é a transferência tecnológica, que é o processo de uma transferência de um lado para o outro, de cima para baixo, de um lado para o outro, de uma técnica, de uma tecnologia, de uma ideia, de um conhecimento que vai ser disseminado de quem possui, seja uma organização, uma pessoa, para outra pessoa ou outra organização. Entendem o que é isso? Esse é o processo no qual uma ideia, depois que você cria, você desenvolve, você prototipa, você protege, aí você procura alguém para absorver. Pô, mas por que essa pessoa vai absorver? Não sei, cada contrato tem uma modalidade. Retribuição pecuniária, permuta. São muitas coisas possíveis, não são? É como se eu tiver um segredo, eu procuro o André e digo, André, eu tenho segredo. Eu te conto um, mas você me conta outro. É uma permuta. Essas transferências, esse deslocamento do produto resultante de uma ideia inovadora, chegando a uma outra universidade, de universidade para universidade, de universidade para empresa, de universidade para o mercado, que ocorre tanto formalmente quanto informalmente, tanto aberta quanto secretamente, é o resultado de um esforço de desenvolvimento de uma ideia. Ela é a forma... A gente, quando tem uma ideia, isso é uma coisa muito importante. Não adianta bodega nenhuma eu saber esse monte de coisa sobre inovação que eu estou falando aqui com vocês. E se eu não chegar aqui e compartilhar com vocês, como é que vocês vão saber que eu sei? Me respondam. A transferência de conhecimento é algo intrinsecamente importante para a experiência do desenvolvimento de uma própria ideia, para além do desenvolvimento de uma coletividade. Porque se eu tenho uma ideia, mas eu não conto ela para ninguém, eu não exibo ela para ninguém, eu não comercializo ela com ninguém, ela não tem tanta validade quanto poderia ter, ou se bobear, não tem validade nenhuma. O conhecimento, ele não é só algo que você ganha e, quando multiplica, não subtrai. Ele não só é algo que, quando você divide com alguém, você não perde. Diferentemente de um pacote de biscoito, de um prato de comida. Se você dividir, uma pessoa vai comer uma parte e a outra vai comer a outra, não é verdade? E você vai comer menos. Mas a criatividade não, o conhecimento não. E eu diria mais, o conhecimento só é relevante quando ele é compartilhado. Porque quando você tem ele sozinho e não conta para ninguém, você diminui o espectro de alcance daquela ideia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Alguém fala comigo aí que vocês estão tudo com a tela fechada. Não sei se vocês estão jantando, dormindo, tomando banho. Seria mais ou menos a quem desenvolveu as vacinas contra a Covid e guardar aquela ideia somente para ela, né? Não vou dar para empresa nenhuma comercializar. Para que você desenvolveu, então? Exatamente. Você precisa desenvolver algo para ser usado. Surgiu uma dúvida aqui para mim também. Fala, Wilson, diga. Em relação às joint ventures, né, que quando as duas empresas se juntam para utilizar a tecnologia para lançar um produto, no exemplo que eu posso citar, a Sony com a Sony Ericsson se juntaram para formar a Sony Ericsson e lançar alguns produtos no ramo de celulares móveis. Nesse caso, se configura esse exemplo de transferência de tecnologia? Horizontal, de uma empresa para outra, elas trocaram.
Agora, eu posso ser um pesquisador da Embrapa que descobriu cultivar um melhoramento vegetal da soja e vou procurar uma outra unidade da Embrapa para dizer, ó, eu tenho aqui uma coisa legal, que tem valor. Vamos fazer uma troca aí? Me ensina alguma coisa que você sabe também? Ah, sim. Então, nesse caso, é uma troca de forma vertical, que é de uma universidade para a empresa, de uma universidade para o governo, de uma universidade para a sociedade, quanto ela pode acontecer de forma horizontal, entre semelhantes, vertical entre diferentes, horizontal entre semelhantes. A horizontal, inclusive, é a mais comum. Entendi. Entendeu, Wilson? Sim, sim. Ficou claro aqui. É importante entender isso. Que proteger uma ideia não é isolá-la do mundo. É buscar um meio justamente de expô-la ao mundo, de promover a transferência, a disseminação dela de uma forma segura. Segura até para quem está consumindo. Que num cenário futuro distorcido, que a gente nunca sabe o futuro a quem pertence, essa pessoa não vai poder ser acusada, uma empresa que incorpora uma tecnologia que não está protegida, ela está correndo risco. Por mais que não tenha sido intencional. É como você topar com um texto na rua que você fala, pô, que poema lindo. Tá aqui no chão. Ué, não tem assinatura, então eu vou dizer que é meu. A gente pode fazer isso? Não estou entrando no mérito se é correto, não. A gente pode fazer isso? É seguro que a gente faça isso? Depende, né? Mas não é depende. Sabe por que não é seguro? Porque a gente não sabe se aquela obra que está ali sem assinatura já foi publicada no jornal uma semana antes com assinatura, e ao você publicar e dizer que é sua, a pessoa que publicou vai falar, opa, é minha, vou te processar. Você fala, pô, mas eu topei na rua com um negócio, não tinha, achado não é roubado. Negativo. Achado é roubado também, pode ser roubado. Se eu encontro uma dissertação de mestrado sem assinatura num chão da universidade, olho e falo, pô, vou publicar isso aqui com o meu nome. Por que eu estou correndo risco fazendo isso? Além de ser ilegal, além de ser imoral. Porque eu não tenho conhecimento se aquilo ali a pessoa já publicou aqueles fragmentos em revistas científicas. E aí eu pegar e dizer que é meu, eu estou botando minha cabeça no trilho do trem. Eu estou promovendo uma transferência de tecnologia, de conhecimento, de forma equivocada, ilegal, imoral e arriscada. Porque tropeçar com uma coisa não significa que ela não tem dono. Entenderam? O quanto isso é importante? Sim. Sim. A ideia que aparentemente não tem dono não quer dizer que não tenha. E Daniel, não sei se cabe aqui o exemplo. Foi isso que aconteceu com o caso do cupuaçu, que é nativo do Brasil e foi patenteado pelo Japão? O cupuaçu não foi patenteado no Japão. Isso não existe. Isso é uma lenda, é uma criação, é uma lenda, não existe patente de cupuaçu. Não se patenteia a espécie vegetal. Ela pertence a Deus, a mãe natureza, a Gaia. Ela não pertence a ninguém, ela não é passível de propriedade. Agora, se um japonês investiu em uma forma de obtenção de um vinho de cupuaçu, ele não está patenteando a cupuaçu. Isso é um delírio que as pessoas contam por aí em rodas de conversa. Gente despreparada que quer chocar as pessoas em rodas de conversa. Isso não existe. Você não patenteia uma fruta, mas se você obteve uma bebida a partir dela com um processo que é específico, você pode patentear esse processo. Vocês querem ver só? Então, você só chegou e falou alguma coisa. Eu não entendo o que você falou assim, não. Você precisa ser um pouquinho mais didática com a gente. Vamos lá. Então, se alguém que... acho que até já patenteou aquela vitamina de açaí, mesmo não sendo nativa da região sul, do sudeste... Não, a vitamina não é nativa. Ela não é nativa. O açaí é uma criação de Deus, ou não é? Ou de Gaia, da mãe natureza. Não sei. O açaí não é de ninguém. O açaí não é da Amazônia. Ele está na Amazônia e ele é tipicamente amazônico.
Mas não há nada que impeça alguém de cultivar açaí em outro lugar. Tem? Não. Você não é capaz de pegar uma orquídea holandesa e trazer para a Amazônia? Sim. Então, o holandês é capaz, se ele conseguir cultivar açaí lá, ele pega o açaí e leva para lá. O que que tem? Agora, se ele tira... eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática. Ó. Vou pesquisar açaí na base de patente do INPI, tá bom? Olha quanta coisa. Uma pancada de páginas, tá? Tem até uma invenção de um pesquisador da Unifap, que é essa aqui. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Eu vou entrar nisso aqui. Olha a viagem que é a inovação. Eu vou abrir essa tecnologia que foi patenteada em 2018. Só um instantinho que a minha internet há de ajudar. Vocês estão vendo alguma patente do açaí? Não, somente produtos derivados dele. Produtos ou métodos de obtenção. Entenderam? Tá lenta a internet, que é uma desgraça, moçada. Mas eu vou conseguir. Meu Deus do céu. Vou tentar outra aqui. Eu vou até ficar de olho se vocês estão me ouvindo ou não, porque... Não, o áudio está ótimo, a imagem também. Mas a Enquanto minha internet isso- tá um cocôzão. A marca Um seria ovo. Observa Inova, Daniel? Hã? A marca seria Observa Inova? Ah, isso aí. Eu já achei até o blog aqui, com as atualizações, inclusive, do nosso curso. Ah, vamos chegar lá. Fiz Eu o não estou dever de conseguindo casa no abrir, meio gente. da Eu aula. boto o negócio aqui, vocês não estão vendo a bolinha rodando, mas eu vou pegar um exemplo aqui por cima. Era para poder entrar, mas sem internet é fogo. Olha só. Olha só. Disposição aplicada em máquina de autoatendimento para açaí no copo. Mistura para o preparo de cappuccino com soro de leite e extrato solúvel do caroço de açaí. Euterpe oleracea e seu processo de obtenção. Preparação probiótica à base de açaí com probiótico e processo para obtenção. Vamos ver o cupuaçu? A gente acha a patente do cupuaçu? Não. Tem geleia de cupuaçu com extrato de jambu. Processo de produção de bebida alcoólica de cupuaçu e bebida alcoólica de cupuaçu. Formulação de produtos alimentícios à base de cupuaçu. Processo para fragmentação de amêndoas de cupuaçu. Processo de destilação da polpa de cupuaçu. Processo de obtenção de cupulate em pó e tabletes meio amargo com leite branco a partir de sementes de cupuaçu, que é o Theobroma grandiflorum. Mas não tem uma patente do cupuaçu, entendeu, Fábio? Compreendi. Agora, o que impede o japonês? Tá lá, estudando pra cacete. Não tem feriado. Não tem fim de semana. Não vai pra rock doido. Tá lá no laboratório, igual um tarado, pesquisando o cupuaçu e o açaí. E desenvolveu um método. Ele tem o direito. Porque ele investiu. Quem está dando mole somos nós, que não estamos investindo. Alguns estão. O negócio do cupulate, eu vou abrir aqui, ó. Se a minha internet deixar, não deixa, é uma loucura. Mas o cupulate, jogar no Google para ver se é o INPI, ó. O cupulate é um chocolate de cupuaçu, sabiam que existe? Não. Existe. Não. E tem marcas que vendem. Olha que bacana. Os caras pegaram o cupuaçu e fizeram chocolate. Arrebentaram. Mandaram muito bem. Agora querem ver que impressionante? Olha só, hein? Aí os caras do Instituto Federal do Pará e da Universidade Federal do Pará estão
tentando pegar carona nessa tecnologia e desenvolver novas tecnologias sobre ela. Para que eles estão tentando fazer isso? Darlene, para que alguém investe seu tempo e sua energia para desenvolver uma tecnologia, uma universidade? Como? Por que uma universidade pega o seu pesquisador, paga bolsa, paga matrícula, paga luz, paga água, ar-condicionado, orientador, cantina, restaurante universitário? Para que ele banca essa pesquisa? Sobre o Copulate. Porque ele quer desenvolver uma tecnologia e quer transferir para o mercado. Para receber o que em troca, minha gente? Para receber... Não, para receber o royalty. Porque eu vou te dizer assim, Fábio, me diz uma coisa que você gosta de fazer da sua vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você gosta de fazer. De lazer, assistir futebol. Então, se eu disser para você que eu estou inventando um software que ele, sem nenhuma infração, tudo legal, te vende todos os campeonatos da América do Sul por um preço de banana, te interessa comprar? Sim. Te interessa pagar uma retribuição por aquilo? Sim, é justo. A universidade está criando um protótipo de cupulate, não para fazer fábrica de cupulate, mas para procurar a indústria do cupulate e dizer, ó, eu tenho uma tecnologia aqui. E essa tecnologia pode ser interessante. Vamos fazer um contrato de transferência tecnológica? Eu tenho a patente e ela é minha, mas eu te dou o direito, eu cedo em um contrato o direito de exploração dela por você. Aí você vai me dar um royalty aqui sobre a sua produção ou vai me pagar uma taxa. Vamos negociar. Mas eu cedo para você em troca de um percentual da sua produção. Entenderam o que é uma transferência tecnológica? Sim. Isso é feito de muitas formas. A Embrapa, por exemplo, quando vai produzir uma espécie vegetal, galera, a Embrapa, ela não vai lá, inventa e depois vê quem compra. Ela já chama as empresas para construir a avaliação de qualidade daquela espécie que ela está desenvolvendo. Ela já chama antes de terminar a pesquisa. Por quê? Porque ela quer se encarregar de finalizar um protótipo comercialmente interessante. Qual é a melhor forma de você saber o que é comercialmente interessante? É conversar com quem compra. Ah, mas a Embrapa vai bater de porta em porta de fazendeiro? Não, procura cooperativa, procura as associações. Vocês estão entendendo? Sim. Do mesmo jeito que quando alguém quer negociar um salário com uma categoria, procura o sindicato. Procura o ente representativo para perguntar, vem cá, o que o teu setor está precisando aí? Porque, de repente, eu posso ter no meu portfólio de tecnologias alguma coisa que seja interessante. Vamos negociar. Pô, mas eu... Olha, Embrapa, deixa eu te contar um negócio. Tô liso. Liso. Não tenho condição. O que eu faço? Não, tudo bem, dinheiro não é o único jeito de você me pagar. Você pode ceder uma infraestrutura sua para os meus alunos fazerem estágio? Não pode? Pode. Sim. A Embrapa não tem aluno. No caso, a Unifap poderia argumentar isso. Ou poderia argumentar, não, dentro da sua fábrica, eu vou querer colocar os alunos fazendo estágio lá e ter um laboratório meu lá custeado por você. Você fala, pô, por quê? Porque isso seria interessante, porque aí os meus alunos vão testar os protótipos sem custar nada para mim. Sacou? Esse contrato de cessão da patente, ele tem que ser informado ao INPI, que é onde está registrado? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É a verbação de contrato de transferência tecnológica é junto ao INPI. Sem sombra de dúvida. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês primeiro o que é o FPA junto com a Embrapa. Aqui, ó, isso aqui é uma dissertação de mestrado de Belém, 2012, da senhora Laurena Silva Rodrigues. Consumo, bom, é de um programa de pós-graduação em ciência animal, tá? Numa iniciativa que envolve o FPA, a Embrapa e a UFRA,
que é a Federal Rural da Amazônia. Consumo, digestibilidade e balanço de nitrogênio da torta de cupuaçu, proveniente da agroindústria cosmética. Vamos no resumo para entender o que é? É uma dissertação de mestrado. Pararam, 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 pararam. Roda, 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 roda. Roda, roda, roda o mouse. Pronto, ó. Ih, melô, é de química, eu não vou entender patavinas. A última frase foi a única que eu entendi, ó. A torta de cupuaçu constitui alternativa para suplementação animal de ruminante, como boa fonte proteica e energética. Entendi. O bolinho, uma maçaroca lá de cupuaçu, é uma alternativa para suplementação alimentar de ruminante. Por que o Pará está preocupado em alimentar ruminantes? Vamos descobrir por quê? Que ele tem uma alta quantidade, né, de rebanho, tanto bubalino quanto bovino. É o maior produtor de gado bubalino e está entre os 5 maiores produtores de rebanho bovino do Brasil. Boizinho e búfalo come, não come? E bem. E aí bem, isso aí. Aí une esse fato a ser um dos dos estados que mais desmata, então surge uma outra alternativa também, né? Pô, tem cupuaçu pra cacete aqui. O cupuaçu, será que não alimenta o boi? Alimenta. Ótimo. Bota uma cadeia de valor para trabalhar junto com a outra. Não é legal? Com certeza. Quem ganha com a transferência tecnológica? As universidades, porque esse processo pode gerar receitas. E, além disso, ela se aproxima da realidade do mercado e das condições objetivas do mercado em que os formandos vão. Para as economias, a transferência tecnológica é importante. Por quê? Porque a inovação, como parte da economia, depende da transferência de tecnologia, gerando empregos, novos empreendimentos, aumento de competitividade industrial, e assim vai num ciclo virtuoso. E as empresas se beneficiam, olha, são os entes da hélice tríplice, perceberam? Para as empresas, os benefícios incluem a capacidade de aproveitar os avanços da tecnologia, sem ter que botar uma equipe sua para fazer P&D, pesquisa e desenvolvimento internamente. Então, esse processo de interação com o conhecimento se torna privilegiado e compartilhado em responsabilidade. É bom para todo mundo. Não é moleza, né, pessoal? Não é moleza falar em inovação. Tem que se preparar e muito. E muito. Porque é complexo. Envolve direito, envolve estratégias comerciais, envolve engenharia, envolve tecnologia da informação. Vocês viram quanta coisa envolve? É como a gente falou na primeira... Como a gente falou na primeira aula, né? A ciência vem de todos os locais, então a gente não pode se fixar somente em um ponto, que existem vários outros. Daniel, você faz parte de um curso de pós-graduação sobre propriedade intelectual para resumir-se em 1 hora de aula. Um pouquinho disso, né? Não, isso aqui foi só um rascunhão, meu chapa, porque o negócio é pesado. É muita coisa. É muita coisa. Mas aí, quem quiser conhecer mais, vai fazer a seleção do Profinit, beleza. Ah, mas eu já tenho mestrado. Faz outro, ué. O que tem? Não faz mal nenhum. Eu não sabia disso, sabia? Foi uma dúvida que me tiraram um tempo atrás, que pode não fazer mais de um nenhum. Pode, quantos você quiser. Quantos quiser. Então, vocês estão entendendo por que propriedade intelectual e transferência de tecnologia não só são irmãs gêmeas, como são fundamentais? Porque o que você cria, você tem que proteger para poder comercializar. Mesmo se a comercialização for envolver uma coisa que não tem retribuição pecuniária, que não tem ganho econômico, que não é bonificado monetariamente. Mesmo assim, você tem que saber como protege. E mesmo não sendo sua construção, não sendo sua obra, e, portanto, não sendo de sua responsabilidade proteger, você tem que saber da natureza da proteção, porque isso evita, inclusive, que mesmo involuntariamente você se aproprie da obra de alguém. Porque a lei não quer saber se você conhece ela ou não.
Ela não quer saber. Se você conhece ou não a lei de direitos autorais, é um problema seu, ou meu, ou de quem não conhecer. A lei existe antecedendo a nossa compreensão sobre ela, não é assim? Exatamente. Então tem que conhecer. Quer se especializar nessa área de tecnologia, de inovação, de ciência e tecnologia, galera? Tem que conhecer. Não tem conversa. E eu diria que tem uma pancada de outras leis. Mas um monte. 13.243. Poderia citar para vocês com tranquilidade essa lei como o Marco Legal de Ciência e Tecnologia como uma das mais importantes da nossa história. Por que ela é importante, Daniel? Você fala umas coisas que às vezes fica enigmático. Por que a Lei 13.243 é importante, Daniel? Vou mostrar por quê. Porque ela dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e inovação e altera somente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leis e mais a emenda constitucional 85. Ela mexe com a Lei de Inovação de 2004, ela mexe com a lei... Cadê a 8666? Onde é que está essa desgraça? Ela mexe com a lei de licitações, ela mexe com a carreira de servidor público do Magistério Superior, com a emenda constitucional, aqui a 8666, achei. Estão vendo? O grifo? Sim. Sim. Ó, ela mexe num monte de leis. O que é super importante. Por isso que ela é chamada de Marco Civil da Ciência e Tecnologia. Entenderam? Então, galera, é isso. Já estourei o horário. Espero que tenha sido de utilidade. Gostaram? Muito bom. Sim, muito interessante. Já estou entrando firme com vocês, viu? Hoje os atrasildos eu já peguei no pé mais forte. Quando falou, não, porque meu tio disse o negócio do cupuaçu patenteado pelo japonês, eu já capinei retinho já, bem rasante. Já disse para vocês... Como é que é? Tá cedo, bora continuar, tá bom. Não, tem que viver, vocês estão doidos, né? Vocês também precisam viver, ver família, Eu caí comer. na lenda do cupuaçu japonês, Daniel. Hã? Eu fui vítima da lenda do cupuaçu japonês. Olha, já criamos vou até jogar no Google. Vamos patentear, registrar. Não, eu fui vítima dessa lenda, eu caí. Mas agora também, quando alguém falar na minha frente, eu vou falar, não existe patente de cupuaçu não existe. Patente de quando vai ter cupuaçu, processo seletivo para o Profinit? todo ano tem profinit.org.br. Certo. Seu coordenador, né, Daniel? Não, já fui, graças a Deus não sou mais não. Hoje eu só dou aula mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Olha só, eu não quero dizer, gente, que alguém não pode tentar registrar. Alguém pode tentar registrar uma marca cupuaçu. Tem um caso que é maravilhoso, que é o seguinte. Olha que onda. Vou lá para o site da INPI. Antes de encerrar, isso aqui é legal. Como o negócio tem que estudar muito, porque ele é muito complicado. Quem aqui gosta de tomar uma cachaçinha ou conhece alguém que gosta? Eu tenho um amigo aqui que gosta. De leve, de leve. Perfeito. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui de marca no INPI. Tá bom? Em que tem uma marca de cachaça chamada Salinas. Não tem? Essa é boa. Muito boa. Não tem? Sim. Tá vendo a marca? Reconheceu? Sim, na garrafa. Fala, Josiane. Josiane levantou a mão.
Dá, tirou a mãozinha, tá bom. Explicou. Obrigada. Olha só. A Fazenda Salinas Indústria e Comércio de Bebidas registrou a cachaça Salinas. Não foi? Aqui, é uma Isso. marca, registro de marca em vigor. Só tem um problema. Existe um outro tipo de propriedade intelectual chamada indicação geográfica. Legal? Aqui no Amapá Que é... não tem nenhuma indicação geográfica, né, Daniel? Não. Então, olha só. Olha isso que eu vou dizer. Existe... O que é uma indicação geográfica, tá? É quando uma região produz algo que tem uma singularidade, uma tipicidade que é única. Tá legal? Mas ela não é de ninguém. Ela é um selo que pode ser colocado num produto por pessoas que produzem naquela área. O que a pessoa precisa para poder colocar o produto? Apenas assegurar de seguir as normas de qualidade que configuram essa especificidade. Entenderam? Sim. Então, tu produz cachaça na região de Salinas conforme os padrões que a indicação geográfica que foi certificada conferiu, você pode requerer o uso do selo, não é verdade? Lembram que tem uma marca que é de uma empresa chamada Cachaça Salinas? Uhum. Também tem uma IG da região Salinas. Olha só que conflito. Não é um conflito? Certeza. Porque a cachaçaria do Daniel pode produzir uma cachaça na região de Salinas e está de acordo com as regras dessa IG, dessa indicação geográfica, e colocar o selo. Não é? No caso, só para tirar essa dúvida, essas Salinas, no caso aí, é em Minas Gerais, né? Que eles produzem bastante Mas cachaça nessa entenda, região. existe uma empresa chamada Salinas e uma Uhum. indicação geográfica chamada Salinas. Basicamente com o mesmo produto, né? Que seria basicamente cachaça. Que é a cachaça, exatamente. Isso pode causar uma confusão no consumidor, não pode? Com certeza. Com certeza. Entenderam o que eu quero dizer? É um jogo jogado de forma muito delicada, minha gente. Muito delicada. Tem que ter muito preparo para lidar com inovação, para lidar com essas coisas. Porque não é brincadeira, não, gente. São muitos exemplos, muitos conflitos, muitas controvérsias, e a gente tem que estar preparado para lidar com eles. Ok, gente? Ok. Hoje eu fui Tudo especialmente enfático, especialmente decisivo. Por quê? Porque a gente já está na metade do curso, porque a gente está falando aqui de coisa muito séria. Muito séria. Coisa que envolve propriedade nossa e de outrem. É bem diferente de discutir teoria da hélice tríplice. Aqui eu estou falando para vocês, gestores, para vocês, coordenadores, que vocês estão lidando com um ativo intangível, que não é palpável, que tem valor e que é motivo de muita disputa. E pode ser que vocês transcorram anos e anos no mundo da inovação sem participar, sem ser testemunhas ou gestores de nenhuma unidade promotora de inovação ou nenhum núcleo de inovação que tenha uma controvérsia. Mas pode ser que vocês tenham. E para isso vocês precisam conhecer direitos e deveres. Precisam conhecer as obrigações. Foi mais ou menos isso que eu tentei transmitir hoje. Tá legal, gente? Gostaram? Ou não? Bom. Com certeza. Sim, gostamos. excelente. Vamos em frente. Vocês também estão sendo ótimos. Eu sempre me permito sinceridade a uma determinada altura do campeonato. Para mim tem sido muito prazeroso trabalhar com vocês, viu, pessoal? Chegamos na metade. Agora é hora de não descansar, continuar, porque eu acho que ao final vocês vão chegar melhor do que entraram. Amém.
Essa é a nossa intenção. Estamos sendo um grande professor. Não, e vocês também estão sendo muito bacanas, tá, pessoal? Beijão para vocês, boa noite, bom trabalho, bom descanso, boa janta, bom banho. Boa noite. E amanhã tem mais. Boa noite. Boa noite, Valeu, pessoal. gente. Obrigado. Até amanhã.